Salve, gente! Hoje nós vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram um elenco de características gerais dos direitos fundamentais que devem ser guardados por nós que estudamos e amamos o direito constitucional. O primeiro deles é a historicidade e a mutabilidade. São históricos os direitos fundamentais, como qualquer direito, já dizia o professor José Afonso da Silva. Nascem, modificam-se e alguns desaparecem, inclusive. E eles evoluem com o decorrer do tempo. Segunda característica, a indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis e inalienáveis. São alienáveis porque o seu titular não pode sobre eles dispor ou transferir a terceiros direitos que eles são inerentes, personalíssimos. Além disso, não se admite a renúncia total por parte do indivíduo de um direito fundamental. Ou seja, é característica deles serem irrenunciáveis. A terceira característica é a imprescritibilidade. O exercício dos direitos fundamentais não prescreve, podendo ser invocados a qualquer tempo, não obstante o seu caráter histórico e mutável. Enquanto existir de forma vigente a nossa atual Constituição Federal de 88, vamos ter os direitos fundamentais nela prescritos. A quarta característica é a aplicabilidade imediata. As normas que consagram os direitos e garantias fundamentais têm, em regra, aplicação imediata, conforme diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Excepcionalmente, algumas normas definidoras de direitos e garantias individuais possuem eficácia plena ou imediata. Algumas constituem normas de eficácia contida ou restringível, que podem ser restringidas por norma infraconstitucional ou mesmo eficácia limitada, que necessitam de uma concretização normativa ou da administração. Mas esse assunto a gente vai ver em outro vídeo. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A quinta característica são as limitações circunstanciais. Em situações excepcionais, por exemplo, no estado de defesa e estado de sítio, são admitidas restrições e até mesmo suspensões de diversos direitos e garantias fundamentais. A sexta característica é a igualdade. Os direitos e garantias fundamentais fundamentam-se no próprio princípio da igualdade perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros também residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, conforme dispõe o nosso caput do artigo 5º. É importante observar também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que possui direitos fundamentais não apenas o estrangeiro residente em nosso país, mas qualquer estrangeiro que esteja permanentemente ou de passagem pelo território nacional. Podemos dizer que o STF, por intermédio de uma interpretação via mutação constitucional, que é um poder constituinte, a alteração do sentido da Constituição, da sua interpretação, sem alteração do texto, ampliou a abrangência do termo estrangeiros residentes no Brasil para alcançar todo e qualquer estrangeiro que estiver em território nacional, mesmo em trânsito, e que gozarão dos direitos e garantias individuais, podendo inclusive fazer uso dos chamados remédios constitucionais, tais como mandado de segurança, o habeas corpus, dentre outros. Nesse sentido, o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do devido processo legal. O súdito estrangeiro, mesmo não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do habeas corpus à observância e ao integral respeito por parte do Estado das prerrogativas que compõem
e dão significado à cláusula do devido processo legal, segundo o ministro Gilmar Mendes. É importante tomar cuidado com certas pegadinhas em provas de concursos públicos, pois alguns desses direitos, como a ação popular, são restritos aos cidadãos brasileiros ou portugueses equiparados, que devem comprovar, inclusive, essa condição, que, dentre outros requisitos, exige a regularidade eleitoral, coisa que estrangeiro não tem, ok? Já a sétima característica é a universalidade. A abrangência dos direitos fundamentais engloba todos os indivíduos sem qualquer distinção de sexo, raça, credo, origem, convicção ou outra distinção biológica ou cultural. Se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo importante para você, deixa seu like aqui embaixo. Isso vai motivar ainda mais a produção de vídeos para vocês. Deixa o sininho, marca o sininho, clica no sininho e deixa aí o seu comentário, se for possível, que assim o algoritmo vai entender que esse vídeo está sendo importante para você e aí eu também vou me sentir mais estimulado a produzir mais vídeos de direito constitucional, ok? Se inicialmente os direitos fundamentais surgiram como tendo titulares as pessoas naturais, pessoas físicas, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido direitos fundamentais às pessoas jurídicas, tais como o direito ao nome, à honra e mesmo em favor do Estado, como o direito de propriedade. Nesse sentido, o STF ele assentou que a pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas não de injúria ou calúnia. Foi uma decisão do ministro Marco Aurélio. São direitos que atingem direta ou indiretamente a atividade institucional da pessoa jurídica. Também o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido direitos fundamentais às pessoas jurídicas. Vide a súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A oitava característica, a bidimensionalidade. Embora originalmente visassem regular a relação indivíduo-Estado, relações verticais, atualmente os direitos fundamentais devem ser respeitados mesmo nas relações privadas entre pessoas físicas e ou jurídicas, as chamadas relações horizontais. A eficácia vertical dos direitos fundamentais significa que são direitos que protegem o particular das arbitrariedades do poder público. Exemplo, o direito de locomoção, inviolabilidade do domicílio, vedação da tortura. Já a eficácia horizontal dos direitos fundamentais são direitos que protegem o particular de outro particular. Exemplo, direito à liberdade de manifestação. A nona característica é a relatividade. Não existem direitos fundamentais de natureza absoluta, já que encontram limites nos demais direitos previstos na Constituição. A décima característica, o conflito aparente. Não há real conflito entre direitos fundamentais, entretanto, no caso concreto, poderá haver colisão entre diversos direitos. Por exemplo, liberdade de comunicação e a inviolabilidade da intimidade. Esses conflitos de direitos podem acontecer. A nona característica diz respeito às cláusulas pétreas. Nem todos os direitos e garantias fundamentais foram expressamente gravados como cláusulas pétreas. Nos termos da Constituição de 1988, só são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais que estão no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Constantes do artigo 5º e outros dispersos na Constituição, como, por exemplo, a garantia da anterioridade tributária, uma das limitações ao poder tributário do artigo 150 da Constituição. Outra característica, a restringibilidade. Não existem direitos fundamentais absolutos. Esse tópico é extremamente cobrado em provas de concursos. Os direitos fundamentais podem sim sofrer restrições. Incluem-se aí os direitos e garantias individuais
que, apesar de estarem cobertos pela proteção de cláusulas pétreas, também podem ser restringidos, mas não podem ser abolidos do texto constitucional, nem mesmo por emenda constitucional. Existe um tópico muito discutido perante o Supremo Tribunal Federal, que é o estudo do princípio da vedação do retrocesso, onde, segundo o STF, o Estado administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e a conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois deve cumprir os objetivos constantes no artigo 6º da Constituição, sempre no sentido de avançar, jamais regredir. Resumindo, direitos sociais não podem regredir. Há alguns autores, inclusive, dizem que o próprio artigo 5º não pode regredir, ou seja, os direitos fundamentais individuais não podem regredir. A 13ª característica, a inviolabilidade, é a impossibilidade do desrespeito aos direitos humanos fundamentais por determinações legais ou mesmo constitucionais ou por ato das autoridades públicas, exigindo a previsão de responsabilização civil, administrativa e criminal, inclusive no plano internacional. Podemos citar aqui a súmula vinculante número 11 do STF, que trata da utilização de algemas em presos, tópico que a gente vai estudar em outro